Olá! Nesta aula falaremos sobre o problema de fluxo multiproduto, que é um problema que a gente tem vários pares de origem e destino. Antes, a gente tinha só um par, origem e destino. Agora a gente vai ter vários pares, origem e destino. Bom, então, aí mostrando no slide o nome em inglês desse problema. E é um problema, como eu já falei, que há múltiplos pares de origem e destino. Até agora a gente só tinha um par, agora a gente vai ter múltiplos pares. Nesse problema, os enlaces geralmente têm capacidade, a gente geralmente tem que escolher os caminhos do fluxo respeitando as capacidades dos enlaces, e a gente tem que maximizar ou minimizar alguma função que é influenciada por esses fluxos, pelos fluxos que a gente tem que rotear na rede. Bom, então para começar, esta aula vai falar sobre um problema bem simples, que é minimizar o custo de escoamento. Então, como eu disse, esse problema de fluxo multiproduto, a gente pode ter vários tipos de função objetivo. A que a gente vai considerar na aula de hoje é minimizar o custo de escoamento, que é muito parecido com tudo que a gente viu. Cada enlace vai ter um custo por quantidade de fluxo que é trafegada por ele. Basicamente isso, bem parecido com o caso lá do PTT, por exemplo, dos D6 e PTTs, por exemplo. Então, o problema que a gente vai considerar agora é o problema de fluxo multiproduto de custo mínimo. Que a ideia é, vamos rotear os fluxos pela rede, vamos escolher quais são os caminhos do fluxo pela rede, vamos fazer isso de forma a minimizar o custo. Basicamente isso que a gente vai ver nesta aula. Bom, então vamos lá à formulação do problema de fato. Então, mesma coisa dos problemas anteriores, a gente tem um grafo. Esse grafo tem conjunto de nós, conjunto de enlaces, e esses enlaces têm custos, C e J, e capacidade, L e J. Aqui, neste caso, a gente não vai usar aquele limite inferior, aquele L minúsculo e J, porque aqui a gente só se preocupa com a capacidade máxima do enlace, que é o que a gente vê em problemas práticos na área de rede de computadores. Bom, além desses parâmetros da rede que a gente já viu anteriormente, já viu nos problemas anteriores, a gente vai ter parâmetros dos fluxos. Então a gente vai ter um conjunto de fluxos, vai chamar esse conjunto de um conjunto F. Ele vai ter vários pares de origem e destino. Cada par de origem e destino é chamado de um fluxo. Então, esse conjunto dos fluxos, a gente vai representar cada fluxo por F. F, esse F minúsculo, pertence ao conjunto F de fluxos. E como que vai ser caracterizado cada fluxo? Cada fluxo vai ter seu nó de origem, representado por SF, esse índicezinho F aí para dizer que é a origem do fluxo F. Lembrando que nos problemas anteriores, a origem era identificada por S só, que só tinha uma origem. Mas agora, como eu tenho vários fluxos, cada fluxo tem uma origem, eu vou representar a origem desse fluxo por SF. O índice do nó de destino, da mesma forma, ao invés de só ser T, é TF, porque é o destino daquele fluxo F. E cada fluxo tem uma demanda DF, a quantidade de fluxo que eu quero enviar da origem para o destino. E agora, pensando nas variáveis, da mesma forma que problemas anteriores, eu vou ter uma variável x e j. Essa variável x e j vai ser relacionada ao enlace ij. Só que agora, essa variável vai ter um f ali. Por que esse f? Porque essa variável vai dizer a quantidade do fluxo f,
que passa pelo enlace IJ. Então, o enlace IJ, ele vai ter várias variáveis desse tipo aqui. Por quê? Vai ser uma variável para cada fluxo. Então, essa variável está dizendo quantidade de fluxo F, do fluxo F específico, que é representado por uma origem e por um destino, a quantidade desse fluxo que vai passar pelo enlace IJ. Aqui é o número real. Então, a gente lá no problema dos caminhos mais curtos, era uma variável binária, esse x e j. Aqui não, é um número real, similar ao caso do fluxo máximo. Só que no problema do fluxo máximo, cada enlace IJ só tinha um x e j. Mas agora não, como eu tenho vários fluxos, eu vou ter x e jf. Então, eu vou ter uma variável dessa para cada combinação de fluxo e enlace da minha rede. Então agora a gente já pode falar sobre a função objetivo. Que no nosso caso vai ser o somatório de todos os custos, considerando todos os fluxos. Lembrando que o problema de fluxo multiproduto pode assumir diferentes funções objetivo. Aqui a gente pegou esse exemplo bem simples, que é o somatório de todos os custos. Então, a função objetivo vai ser minimizar o custo considerando todas as combinações possíveis de enlace e fluxo. Então, vocês podem ver esse termo circulado em vermelho, que é o custo por fluxo do enlace IJ, CIJ, vezes a quantidade de fluxo que passa em IJ referente ao fluxo F. Então, lá no meu somatório, eu vou ter que somar para todos os enlaces isso, claro, e também para todos os fluxos, para considerar todos os fluxos possíveis na rede. Então, você vai ter um enlace IJ, vão estar passando vários fluxos por esse enlace, e a gente tem que considerar no custo a quantidade de tráfego de todos esses fluxos. Bom, então, como restrições, a gente vai ter restrições de capacidade dos enlaces, claro, e de conservação de fluxo. Bom, vamos lá para a capacidade dos enlaces. Antes de falar sobre a capacidade dos enlaces, a gente tem que definir o total de tráfego num determinado enlace. Bom, isso é muito simples de a gente pensar. É só você somar o tráfego de todos os fluxos que passam por ele. Então, esse somatório aqui vai representar a quantidade de tráfego que passa pelo enlace IJ. Então, esse índice IJ ele é fixo e eu vou variar o F. Então, eu estou somando para esse enlace IJ a quantidade de fluxo que passa por ele, porque eu estou considerando agora, eu estou somando todos os fluxos. Então, com isso, eu tenho o tráfego total em um enlace. E aí é fácil. O tráfego total em um enlace vai ter que ser menor ou igual à sua capacidade LJ, a gente representando aqui à direita. E é lógico, a gente vai fazer isso para todos os enlaces. Então, a gente escreve o problema dizendo que a gente vai ter uma equação dessa para cada enlace IJ pertencente ao conjunto dos enlaces. Ou seja, a gente vai botar esse símbolo aí para todo IJ pertencente ao enlace, dizendo que a gente tem uma restrição dessa para cada enlace IJ. Bom, agora vamos para as restrições de conservação de fluxo. Mas antes, vamos relembrar como eram essas restrições na conservação de fluxo do problema do caminho mais curto. Aquele que eu não tinha quantidade de fluxo para enviar. Eu só queria encontrar qual era o caminho de menor custo entre a origem e o destino. Quem não lembra desse problema, volte à aula sobre esse problema do caminho mais curto. Bom, então como que era a conservação nesse caso? Lembrando que no problema do caminho mais curto, a gente só tinha um fluxo, ou seja, só um par origem e destino. Então a gente fazia assim.
o somatório de todo o fluxo que sai de I, toda a quantidade de fluxo que sai de I, menos o somatório de todo o fluxo que entra em I, considerando todos os enlaces que chegam em I, isso vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a 1 se o nó I que eu estou considerando aqui for igual a S, ou seja, se o I for a origem. Por quê? Porque no problema de caminho mais curto, sempre sai uma unidade de fluxo da origem, e só isso. Vai ter que ser menos 1 se esse nó I for o destino, for o nó T. Por quê? Porque a gente convencionou que quando chega alguma coisa no nó, é um número negativo, menos 1. Então, o que sai do nó T menos o que entra no nó T vai ter que ser igual, claro, a menos 1, sendo o nó T o destino do fluxo. E 0, caso contrário. E 0, caso o nó I seja um nó intermediário. E a gente tinha isso para múltiplos nós. Para cada nó da rede, eu tinha esse conjunto de restrições aí. Bom, e agora, como que a gente vai fazer isso para múltiplos fluxos? Como que a gente vai fazer essa conservação para múltiplos fluxos? Não tem mistério algum. Por quê? Porque cada fluxo vai ser tratado de forma completamente independente. Eu vou me preocupar com a conservação de fluxo de forma individual para cada fluxo. Então, eu só vou ter que pegar aquelas equações que a gente tinha para o caminho mais curto e ter que botar o índice do fluxo. Além disso, aqui, no caso, ele tem demanda. Então, eu vou ter que considerar também essa demanda ali na definição do fluxo. Bom, então, só ilustrando isso que eu já falei, a gente tem esse nó I, por exemplo, que é um nó intermediário para dois fluxos. Então, a conservação que eu tenho que considerar é apenas a conservação de um fluxo específico. Então, por exemplo, para esse fluxo aqui que está piscando, o que soma na entrada tem que ser igual ao que soma na saída. Então, 0,5 mais 0,5 tem que ser igual a 0,5 mais 0,5. Mesma coisa para esse outro fluxo aqui. Eu vou considerar a conservação só para ele. Então, a conservação de fluxo ela é feita sempre de forma independente. Bom, então, se a gente for botar as equações, tem algo que tem que ficar claro. Como é de forma independente, a gente vai ter aquele conjunto de restrição para cada combinação de I e F. Então, um nó I vai ter uma restrição para cada fluxo na rede. Se a rede tiver 100 fluxos, o nó I vai ter 100 restrições de conservação de fluxo. Então, vocês já podem ver que esse problema ele já é um problema mais complexo. É um problema que a gente, para cada novo fluxo na rede, esse novo fluxo tem que ser considerado em todos os nós. Tá? Então, cada nó I vai ter que ter uma restrição para cada fluxo. Bom, então vamos agora para as equações de fato. Bom, então, da mesma forma que nos problemas que a gente já viu, a gente vai ter aqui, como termo esquerdo, o somatório do tráfego que sai de I, representado por X e J. Só que agora a gente vai ter esse somatório com esse índice F aí. Ou seja, a gente vai estar somando o tráfego referente ao índice F, referente ao fluxo F, que está saindo de I. E aí, do outro lado, mesma coisa, é o somatório do tráfego referente ao fluxo F que está entrando em I. Tá? Então, é o que sai menos o que entra, da mesma forma que os problemas anteriores, só que agora eu estou somando só o tráfego referente ao fluxo F. Isso vai ter que ser o quê?
isso vai ter que ser igual a dF, que é a demanda do fluxo F, se o nó I for a origem do fluxo. Se o I for igual a SF, como a gente pode ver aí nessa figurinha. Ela mostra que o nó I está gerando dF unidades de fluxo. Ou seja, a quantidade de fluxo que sai do nó I menos a quantidade de fluxo que entra no nó I, essa quantidade vai ser dF. Ou seja, a gente está dizendo que a origem está gerando fluxo. Mesma coisa para o destino, só que representado com o sinal negativo. A quantidade de fluxo que o destino está recebendo é menos dF. Ou seja, se o I for igual a TF, se o I for o destino do fluxo F, então o somatório de tudo que sai do nó I menos o somatório de tudo que entra no nó I vai ter que ser igual a menos dF. E zero caso contrário. Zero no caso que o nó não é nem origem nem destino desse fluxo. Mas repare que esse zero é considerando apenas a conservação deste fluxo aí, deste fluxo F. Esse nó I ele pode ser origem de um outro fluxo e pode ser destino de outro fluxo também. Mas a conservação de fluxo ela é independente. Bom, então, só frisando de novo o que eu já falei, um nó pode atuar como intermediário de um fluxo, mas ser origem e destino de outros fluxos. Não tem problema algum nisso. Por que não tem problema? Porque a conservação é independente. Então, só ilustrando esse caso, a gente tem a rede e a gente sabe que a origem do fluxo 1 é o nó 1 e o destino do fluxo 1 é o nó 9, por exemplo. Não tem problema algum, a gente tem um outro fluxo que a origem seja o nó 1 e o destino seja o nó 5, por exemplo. Esse nó 5 ele pode estar como nó intermediário do fluxo 1, daquele fluxo que vai de 1 até 9. Mas ele pode ser destino de um outro fluxo. A conservação de fluxo é independente, não tem problema algum. Mesma coisa, a gente pode ter aqui um fluxo com origem no nó 6 e destino no nó 4. Mas é importante lembrar que a conservação de fluxo é independente. Isso a gente já frisou bem. Entretanto, a capacidade dos enlaces vai considerar todos os fluxos que passam por ele. Eu não vou poder passar mais do que a capacidade do enlace. Então, eles se influenciam, os fluxos se influenciam nesse caso aqui. Porque a quantidade de fluxo que passa por um enlace, considerando todos os fluxos na rede, essa quantidade vai ter que ser menor ou igual à capacidade do enlace. Mas a conservação de fluxo não. A conservação de fluxo é completamente independente. Então a gente tem aqui o nosso problema completo. A gente viu que a gente tem a função objetivo de minimizar o custo, considerando todos os fluxos possíveis e todos os enlaces possíveis. A gente viu a restrição de capacidade do enlace. O somatório de tudo que passa por um enlace tem que ser menor ou igual à sua capacidade. A gente viu a conservação de fluxo, lembrando sempre que ela é independente. E a gente tem lá o nosso domínio, que são números reais. Esse fluxo x e jf, a quantidade de fluxo, é um número real maior ou igual a zero. Só para lembrar, esse caso é o problema específico que a gente queria minimizar os custos. Só que a gente pode pensar num problema genérico, que a gente vai minimizar ou maximizar uma função h qualquer. Essa função vai depender dos fluxos e vai depender do grafo que eu estou usando no meu problema. Então essa é a formulação genérica. Eu quero minimizar ou maximizar uma função h. Vai ver, por exemplo, o caso do balanceamento de carga. Eu posso escolher essa função h de forma a balancear a carga
nos enlaces da rede. A gente vai ver isso depois numa próxima aula, mas só para dizer que a gente pode ter qualquer função ali. Uma função que seja relacionada ao fluxo F e ao grafo G. Bom, então, nesta aula, a gente falou sobre o problema do fluxo multiproduto. A gente viu que, para esse tipo de problema, que a gente tem vários pares de origem e destino, a conservação de fluxo é independente. E a gente também mencionou, né, a gente viu o exemplo que era minimizar o custo, mas a gente também mencionou que esse problema pode apresentar diferentes funções objetivo. E por último, é bom a gente frisar que esse problema é difícil de solucionar. É um problema que para a gente encontrar um algoritmo para solucionar esse problema é bem mais difícil do que os outros que a gente já falou aqui no nosso curso de fluxo máximo e caminhos mais curtos. Vai ficar mais claro isso só quando a gente for falar sobre métodos de otimização.